Olá a todos. Aqui está uma pergunta bem clara que mostra o erro que é querer entender o judaísmo numa perspectiva cristã. A pessoa que se denomina aqui como comendo uma pedra, ele fala assim: mas o ponto acima é de que não pecam, então quais pecados estão transferindo ao animal? Isso porque é relatado no Novo Testamento, na Bíblia cristã, que Jesus ele veio a substituir como um cordeiro um sacrifício de pecado. E Jesus era judeu, mas é importante lembrar sempre que Jesus era um homem judeu que praticava o judaísmo, que teve a sua circuncisão no 8º dia, que fez bar mitzvah, enfim, que era um judeu completo como eu e qualquer judeu que vive até hoje em Israel e obviamente defende a terra de Israel como quase todos os judeus, e que ele não fundou uma nova religião, ele não fundou um novo templo. Os romanos queriam dominar o mundo inteiro, como de fato dominaram e dominam até hoje, e eles queriam também ocupar a terra de Israel. Então eles pegaram um judeu e o fizeram de mártir, como se fosse Deus, e pegaram a cultura romana e tentaram sincretizá-la no judaísmo a fim de dominar também toda a Terra Santa de Israel e todo o judaísmo. E para os romanos haviam sacrifícios de vários animais, como de porcos, e eles sacrificavam cordeiros para o pecado. Nós, judeus, para pecado, sacrificamos 2 vezes por ano. Isso é no 10º dia da após a lua nova do signo de Virgem, e depois nós fazemos de novo outro sacrifício. Então é no dia 10 do mês de Balança, depois vem o dia 15, que é Sukkot, e no 8º dia depois é o Shana Rabbah. Então é 10, depois 5 mais 8, 13 dias depois. Esses são os sacrifícios que a gente faz de pecado. E novamente não é de cordeiro, mas é de lua nova. Fora isso, nós sacrificamos cordeiro 2 vezes por dia, todos os dias, como sacrifício de elevação. Nós também sacrificamos carneiro em sacrifício de pazes. Sacrificamos 2 rolas, que é um tipo de pomba, como sacrifício após a cura da lepra. Temos também sacrifícios de inauguração da casa, inauguração de templo, sacrifício de gratidão, sacrifício, acho que eu já falei de pazes, não tenho certeza, que se come o carneiro no altar durante 2 dias e no 3º dia tem que ser todo consumido, o que sobrou da carne não pode ser comido no 3º dia, e se a pessoa comer no 3º dia também dessa carne, é apenas caret, quer dizer, de exclusão da comunidade e morte, mas não é morte, é morte de verdade, caret. Quer dizer que a alma dele é extirpada e ele não volta mais a reencarnar, mostrando que o judaísmo, obviamente, acredita e trabalha com reencarnação, que é mais uma diferença em relação ao catolicismo. Então, querer falar que o judaísmo não tem pecado, então o sacrifício que é feito diariamente no grande templo em Jerusalém, no centro da Terra Santa, se não tem pecado, então passa o que para o animal? Esse é o perigo de querer entender de uma forma católica o judaísmo. Porque os sacrifícios que a gente fazia, ou de certa forma faz espiritualmente através de reza, todos os dias, e também no sacrifício da lua nova, e também no sacrifício da lua cheia, e também nos sacrifícios das festas que são Pesach, em português conhecida como Páscoa, Shavuot, que é conhecido como Pentecoste, e Sukkot, que dura 8 dias, que é traduzido como tabernáculos, que são todos sacrifícios que nós fazemos que não tem nada que ver com pecado. Nada. São outros sacrifícios. Então, o cristão que quer conhecer o judaísmo e quer conhecer os pecados e que entende os pecados como, aliás, que quer conhecer os sacrifícios judaicos, mas quer partir do pressuposto que os sacrifícios são de pecado, está errado, porque não são. Se você quer conhecer o judaísmo,
conheça o judaísmo, mantenha o cristianismo como base do amor, ama o próximo como a ti mesmo, e conheça o judaísmo como, de fato, a religião do Filho de Deus, ou do Deus da pessoa que você segue e entende ele como Deus. E não tente entender de uma forma cristã, tente entender da forma como o Cristo mesmo entendia, que é a forma judaica. Quando ele voltar, ele vai vir a salvar as almas das pessoas que acreditam nele. Mas ele também, em humildade, vai rezar. E onde ele vai rezar? Ele vai rezar numa sinagoga, comigo, com os meus irmãos, porque ele é judeu também. Então, quando você pergunta sobre sacrifícios judaicos, não pega sacrifícios judaicos cristãos, porque os sacrifícios cristãos não têm nada que ver, nada com sacrifícios judaicos. Muito obrigado. Está escrito na Santa Escritura: ninguém paga o delito ou o pecado de outro, assim como ninguém é abençoado pela boa ação do outro. Cada um paga pelo seu próprio pecado e é abençoado segundo o seu próprio merecimento. Ou seja, ninguém, na concepção judaica, na revelação direta de Deus ao povo, porque no Novo Testamento são os apóstolos que recebem reflexões de Jesus e transmitem ao povo. Já no Antigo Testamento é Deus diretamente com a gente. Então, conforme a palavra direta do Eterno para o povo, ninguém paga o pecado de outro, seja animal, seja pessoa, e ninguém é abençoado segundo as boas ações de outro. Cada um paga o seu delito e é abençoado segundo as suas ações. Essa é a visão judaica, é a revelação de Deus. Isso é a verdade direta. Tudo que veio depois, vamos respeitar, somos irmãos. Mas a versão judaica, a versão de Deus, nós não temos substitutos. Nós não temos sacrifício de pecado que passa o pecado para o animal. Para a gente isso não existe.